Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Nessa fase, como já expliquei, nós estamos apresentando os vereadores eleitos para o ano de 2017. Comigo está lá, de novo, e a Aline, bem-vindos. E agora nós vamos falar com o Luciano, mega vereador. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Sérgio. Seja bem-vindo ao Transparência. Eu agradeço o convite. Bom, uma rápida apresentação. Quem é Luciano Mega? Ribeirão Pretano, de coração, médico, professor universitário, cidadão que ama Ribeirão Preto. Por que um médico quer ser vereador? Todo mundo pergunta isso, né? Já me perguntaram bastante. Né? Talvez para ampliar esse trabalho, né, que eu venho fazendo faz tempo, que é não só aquele trabalho de dentro do consultório, mas trabalhar com saúde coletiva. E também tem um trabalho que dentro da saúde coletiva, trabalho bastante com a pessoa com deficiência, então eu acredito que como vereador eu possa ampliar também bastante esse trabalho, Sérgio. E além disso, eu vejo muita injustiça, muita coisa que eu pessoalmente acho errado, e eu queria fazer mostrar, né, dar o exemplo que dá para fazer uma coisa justa, honesta. Legal. É isso. Tá lá. Isso, como acabamos de ver, a senhora é da área da saúde, né? Acabamos de falar sobre isso. Nos últimos anos, a saúde em Ribeirão Preto passou por alguns problemas, até questões envolvendo morte de pessoas dentro de UBS, UBDS. É uma coisa que é inadmissível, né? E o senhor, como médico, eu queria saber como o senhor vê essa situação. É possível a gente melhorar esse quadro? O que falta ainda para o poder público melhorar a saúde em Ribeirão Preto? Também, essa pergunta, na verdade, também não, essa pergunta é difícil, né? As pessoas morrem, né? O que não deve é morrer numa unidade básica de saúde, né? Eu trabalho em UTI, dentre os locais que eu sempre trabalhei, foi na UTI pediátrica do HC Campos e do HC UE. Então, infelizmente, a gente tem um contato com a morte que é uma coisa até frequente. Mas o que não pode realmente é morrer numa unidade básica de saúde, até numa OBDS, né? Porque é uma pessoa que está em risco iminente de morte, a não ser que ela chegue assim parada, cardiorrespiratória, e não se consiga reverter. Mas aquela que está lá e vai, faz um retorno e volta, essa pessoa tem que ser encaminhada para um hospital de referência. Dando um raio-x, assim, doutor, me intrometendo aqui na conversa, é o seguinte, o que se constou é que existem muitos médicos residentes, nada contra, mas que talvez eles não teriam uma supervisão mais direta, e as pessoas foram diagnosticadas erroneamente, diagnosticadas com coisas virais, quando na verdade a pessoa está com um problema muito sério. Receita de remédio errado. Receita, então é mais essa questão básica, né? Concordamos contigo, morrer lá não deveria, lá no fim até... Não deveria, isso. Né? Lá no hospital já realmente são algumas coisas são inevitáveis. Agora sim, o problema da saúde é muito complexo, então envolve várias coisas, desde a falta de médicos, né? E isso é um problema que a gente tem que resolver, não há como a população aumentando nas últimas décadas, em algum momento a gente ter redução do número de médicos trabalhando na rede, isso não pode acontecer. Mas há outros problemas estruturais, né? Essa questão do estudante ou do médico, o residente na verdade ele é um médico, ele tem o seu CRM, mas é lógico que ele está num estágio de supervisão. Sim. Então essa questão da supervisão também, há que se melhorar essa questão. E várias outras questões, né? Porque eu estou falando dos médicos, mas a saúde não se faz só com médicos, né? É uma coisa mais clara, então todo mundo sabe disso, muito óbvio, assim. Então, profissionais de enfermagem, toda a equipe multiprofissional é importante. E não só da área médica, todos os profissionais trabalham na unidade de saúde, o pessoal da recepção, né? O pessoal que faz a higienização dos materiais. Então, tudo isso é muito importante. Então, é uma questão assim, de gestão e também de verba. Verba, eu vejo que Ribeirão está mais ou menos no limite, mas a gente tem que buscar, então, condições de melhorar a gestão, a capacitação dos profissionais, né? Para atender melhor a população, porque realmente a população está bem descontente
com a saúde, não no nosso município, mas no Brasil inteiro. Não é um problema. Não é uma coisa exclusiva de Ribeirão Preto. E como que o vereador vai poder ajudar dessa forma? Porque tem coisas que o vereador não tem autonomia para fazer, né? Sim. A gente não pode ampliar gastos, por exemplo, né? Então, mas fiscalizando, né? Então, por exemplo, essa questão da diminuição do número de médicos, o vereador tem que ir para a tribuna e expor essa situação, né? E dialogar com a gestão, com o secretário da Saúde. Então, eu pretendo, independente de quem seja o secretário da Saúde, ter um diálogo sempre bem próximo dele para nós juntos tentarmos resolver as questões, independente de cor, de partido. Eu acho que a saúde é uma coisa que não dá para ter bandeira partidária, né? A gente todos trabalham pela saúde. Inclusive, a grande maioria dos profissionais da saúde são pessoas que trabalham bastante, que têm muita vontade de ajudar o outro. Às vezes é questão de número de pessoas mesmo, de fadiga, né? A pessoa trabalhando em vários empregos para ter um salário digno. E não é má fé, má vontade, na grande maioria das vezes. Tem, lógico, em qualquer profissão, aqueles que dão aquele atestado de saúde, que não vão trabalhar e não é uma coisa real. Como tem em qualquer profissão, né? Sim. Mas é uma minoria, posso garantir. Eu trabalho faz tempo na área, é a minoria, com certeza. Todos os vereadores anteriores, eles já foram à tribuna e a maioria deles diziam que a questão da saúde é falta de gestão, que dinheiro tem. O senhor acha que a gestão da saúde tem que ser por um médico ou por um administrador? Lembrando que nós tivemos na época do Luiz Carlos Raia, era um médico da melhor saúde do interior, que ganhou até prêmio por isso. Eu acho que isso tem muito a ver ou não? Olha, tem que ser alguém que conheça bem o sistema, né? Assim, por outro lado, tem que ser um bom gestor. Então, assim, há exemplos, né? Vou citar o Serra, né? Quando ele foi ministro da Saúde, uma coisa boa, aquela questão do tabagismo, né? Então, uma luta antitabagista que vinha há muitos anos e ele conseguiu fazer uma coisa bacana lá, mesmo não sendo da saúde, ouviu pessoas. E há exemplos também de médicos bons, né? O Temporão, por exemplo, foi ministro da Saúde, um médico, ele nem tem nacionalidade, ele não é brasileiro, né? Então, ele não pode assumir outros cargos, mas como ministro pode. E eu acho que ele fez uma boa gestão, ao passo que outros médicos não fizeram uma boa gestão. Então, assim, eu acho que obrigatoriamente ser médico, apesar de estar aqui, né, eu sou médico, deveria defender, não, tem que ser, mas não, né? Tem dentistas, gerentes de unidade, enfermeiros, gerentes farmacêuticos, gerentes de unidades de saúde que fazem boa gestão, sim. Então, eu não vou... O que interessa é que ele seja um bom gestor. Um bom gestor. E conhecendo o mínimo da saúde, né? Assim, e outra, né? Ninguém é dono da verdade. Eu acho assim, nós temos os conselhos, em cada unidade de saúde deveríamos ter um conselho de saúde atuante. E uma das coisas que a Aline me perguntou, que eu pretendo trabalhar, é fortalecer, na medida do possível, assim, é lógico que eu não sei o quanto eu vou conseguir fazer isso, mas fortalecer esses conselhos locais de saúde, são as comissões, muitos chamam de comissões locais de saúde dentro das unidades, o Conselho Municipal de Saúde. Então, assim, a pessoa que entra, sendo um bom gestor, ouvindo quem entende de cada área, até porque o profissional de saúde entende de tudo da saúde. Tem muitas coisas, tem vigilância, tem urgência e emergência, tem todas as especialidades, área farmacêutica, é muita coisa. Então, o importante é também saber ouvir, né? Saber ouvir quem entende. Porque também chegar lá e falar, eu sou o ótimo gestor, eu sou dono da verdade, vai ser assim do jeito que eu quero, não. As conferências municipais de saúde dão algum direcionamento, o Conselho Municipal de Saúde, eu acho que a pessoa tem que saber ouvir também. Vamos lá, Tarlar. Se possível, a gente vai mudar de assunto, senão a gente vai ficar só na saúde, mas se tiver alguma coisa a mais, vamos lá. Eu queria saber a sua opinião, porque foram registrados aí, nesses últimos tempos, muitos ataques criminosos às unidades de saúde e às escolas, né? Por que o cidadão faz isso ainda? Ele não entendeu ainda que a UBS ali, que a unidade de saúde é dele? Uma coisa importantíssima, Tarlar. A gente não consegue entender isso. O que acontece? Obrigado pela pergunta. Não, assim, uma coisa importante do SUS é a questão da hierarquização, que é aquela história do nível primário, do secundário e do terciário. Então, houve um momento em que isso foi realmente implementado aqui no município, coisa que o município de São Paulo demorou para fazer, agora está tentando a duras penas. Eu acho que um dos papéis também do vereador, no caso eu vou tentar fazer isso, é melhorar a divulgação desta questão para a população que não entende muito bem que
a consulta deve ser agendada, é aquela questão de priorizar a atenção básica. Então, o agendamento daquela consulta de rotina, na pediatria a gente faz isso muito bem, né? Eu sou pediatra também, e é aquela puericultura, que é quando a criança vai todo mês no primeiro semestre, depois a cada 2 meses no segundo semestre da vida, depois trimestralmente, semestralmente, até os 19 anos ela deve ir anualmente. Por que o adulto não faz isso também? Vai para fazer aqueles exames preventivos. A mulher até que vai mais, o homem vai menos. Então, assim, eu acho que tem que explicar para a população que a gente tem as unidades de pronto atendimento. E nas unidades básicas, nós temos aquele encaixe do pronto atendimento para aquele médico que faz o agendamento. Então, ele faz o agendamento, por exemplo, 3 agendados por hora. É o ideal? Não, o ideal seria 2, mas assim. Então, para atender a demanda, 3. E mais um encaixe seria, né? Agora, então a população fica brava porque se aquele médico que deveria fazer o encaixe, ele não quer fazer o encaixe, eu acho que é justo o cidadão exigir a sua consulta. Agora, se o médico já atendeu toda a rotina dele, fez os encaixes que ele deveria fazer e não tem mais vaga, realmente as unidades distritais, ou no caso a UPA, Ribeirão precisaria ter mais UPAs, e tem em construção, eu acho que é muito importante que isso aconteça, ele tem que entender que realmente o local para ele ser atendido é na UPA. Então, assim, por que a unidade do meu bairro não funciona 24 horas? Porque não teria demanda, né? Então, a demanda é direcionada para as distritais, para o Quintino 2, para a UPA, para o CSU da Vila Virgínia. E, às vezes, a população ainda não entendeu muito bem isso. Eu tenho visto acontecer isso, da população realmente revoltada, dizendo, mas eu estou doente agora, eu quero ser atendido agora. Não, sim, na UPA o senhor será atendido agora. O que acontece também, doutor, é que é o seguinte, é um paciente lá do Ribeirão Verde, que eu não sei quantos quilômetros são aqui da UPA. Aí chega 9 horas da noite, lá está fechado. Ele tem que vir aqui. Nem todos têm carro. Transporte. Aí você vai pegar um transporte lá, demora 2 horas quando aparece. Então, será que não é o caso, Sérgio, de ter uma UPA do lado de lá da Anhanguera, né? Aquela região da cidade expandiu tanto, falam em 60 mil moradores. Pois do lado de lá uma cidade. Uma cidade, então tinha que ter uma UPA lá. Então, assim, é o que eu disse, né? A população, a maioria das vezes ela tem razão. Assim, mas tem coisas que precisam ser estruturadas. Eu acho que só de ela ser bem informada já ajuda. Agora, construir uma UPA do lado da Anhanguera, um pronto atendimento, né? 24 horas do lado é necessário. Isso é necessário. Só mais a última coisa com relação à violência, tem a questão da violência de bandidos nas unidades. Aí é uma questão também muito séria, né? Então o profissional se sente está trabalhando e vai ser assaltado dentro da unidade de saúde. Isso é um absurdo. Aí envolve Secretaria Estadual de Segurança, mas talvez o guarda municipal ali tem um outro tipo de trabalho que não só gerir, cuidar do patrimônio, mas também cuidar das pessoas. Então, né? Mas a própria guarda municipal, a gente tem visto também uma mudança de função. Eles estão buscando drogas e tudo mais, estão fazendo bem feito e tal, mas o patrimônio público, as pessoas estão sendo deixadas de lado. Então, até uma coisa que a gente não entende. A guarda municipal é super importante, mas às vezes por talvez não ter, a polícia militar não está dando conta, ela está começando a fazer coisas que a polícia militar está fazendo, mas não tem agora quem faça o que ela fazia, que era cuidar lá, não é do prédio, cuidar dos médicos, dos enfermeiros, da própria população que está lá. E às vezes fica lá um guarda municipal, como é que ele vai fazer isso? Nós estamos vivendo tempos difíceis, né, doutor? Tempos difíceis. Acho que o Conselho de Segurança também poderia dialogar com o Conselho de Saúde e para tentar equacionar essa questão. Eu acho que conversando dá para fazer bem feito. Ok. Tá mudando de assunto, o senhor é médico, mas não vai trabalhar só na área da saúde. Sim, com certeza. Que plano que você tem? Quais os planos, assim? Quais áreas você quer também atuar? Isso. Bom, a questão da fiscalização do Poder Executivo não tem área, né? Assim, quaisquer questões que envolvam dinheiro público, a gente vai ter que trabalhar em cima. Então, isso é função de todos os vereadores, né? Então, a gente não vai se privar de fazer isso aí também.
a questão da pessoa com deficiência, não só na questão saúde, né? Então, na questão mobilidade, na questão educação, na questão lazer. Eu sou professor também da medicina faz 16 anos, então também quero trabalhar bastante com as questões da educação. Mas ainda falando da inclusão das pessoas com deficiência, então, assim, eu já tenho um trabalho há muito tempo, atualmente estou diretor clínico e diretor técnico do Cantinho do Céu, que agora é um hospital de retaguarda, e tem um trabalho de atenção domiciliar, que eu faço faz tempo, né? Com essas pessoas com deficiências, são pessoas com deficiências graves, né? Então, trabalhar com essas questões que envolvem esses cidadãos que, como eu disse, né, extrapolam em muito a questão da saúde, né? Então, envolve lazer, educação, cultura, transporte. Então, também tentar trabalhar mais forte nessa área, até porque tem vínculo com pessoas assim, né? Dignidade, né? Inclusive essas entidades que quase são esquecidas pelo poder público, né? Precisam ficar pedindo aí de chapeuzinho, que na verdade deveriam estar recebendo até com muito louvor, porque a prefeitura não tem condição de atender esse pessoal. Mas se esquece disso e nem ajuda. Você mesmo fez uma matéria lá, não foi, senhor? Fui ao Cantinho do Céu. A situação estava bem complicada lá. Conversei com a dona Sônia lá. Dona Sônia. É um hospital belíssimo, né? Tinha acabado de mudar a nomenclatura do hospital, né? Passou acho que de creche para hospital, sim, né? Alguma coisa nesse sentido. Do setor social para o setor saúde. E aí gerou um gasto a mais essa mudança de nomenclatura. E aí ela reclamou bastante nesse sentido, né? Porque se não vender pizza, não mantém o lugar. E quando vende, né? Então tinha um déficit já. Pois então as entidades também vão precisar do seu apoio. Né? Mas com certeza. Então, continuando a pergunta, responder a resposta à pergunta da Aline, o terceiro setor é uma coisa fantástica aqui no município. E assim, ao longo dos anos também a gente começa a trabalhar com esse terceiro setor e vê o potencial enorme que Ribeirão Preto tem. Eu acredito que todos os países têm, e Ribeirão, por essa pujança econômica, que realmente está até um pouco mais fraca nos últimos tempos, mas essa pujança econômica é um setor muito forte. Então, esse terceiro setor tem que ser apoiado, né? Para não somente com recursos, mas às vezes com apoio logístico mesmo, que eles querem ajudar. Um exemplo que eu cito são os estudantes, né? Então, como eu disse, que eu sou professor da medicina, os estudantes que vêm de fora, 90% dos estudantes que estão lá comigo são de fora, se não mais. E são pessoas que vêm aqui, além de trazer impostos e gastar na cidade, etc. e tal, mas não, eles querem ajudar. Onde que eu posso ajudar? Olha, eu quero ajudar, eu quero fazer um trabalho voluntário. Tem tanta gente querendo, então se a gente conseguir reunir mais essas pessoas, dar um norte para essas pessoas, Ribeirão, todo mundo tem a ganhar. Eles ganham, porque eles gostam do que eles fazem, a cidade ganha e as pessoas ganham, né, o que precisam, né? O senhor sabe que, agora trazendo um pouco aqui para dentro da Câmara, qualquer projeto para ser aprovado, para ir para votação em plenário, ele precisa passar pela Comissão de Justiça. E ele precisa ter o parecer favorável dessa comissão. O Luciano Mega está preparado para ter um parecer contrário dessa comissão? Olha, é o jogo político, né? Assim, é o que eu disse, dar o exemplo na política é um exemplo de honestidade, é um exemplo de perseverança, né? Mas também entender o que é o jogo político. Então, às vezes as pessoas que estão fora da política não entendem muito isso, né? Agora, assim, eu acredito que se houver um projeto que beneficie a cidade, a população da cidade, a comissão, e sendo constitucional, lógico, né? O grande problema da comissão é ser constitucional. Não, eu acho que assim, a gente lê bastante, né? Tenho lido bastante e conheço. Apesar de nunca ter estado aqui dentro, conheço o funcionamento da Câmara. Então, eu estaria preparado, sim, e reconhecer os erros, né? Não tem por que não reconhecer erros. Então, se um dia eu apresentar um projeto que depois me mostrem que ele é inconstitucional, eu vou tentar não dar esse trabalho, né, para a comissão ser bem assessorado, mas é lógico que todo mundo falha. Assessoria é importante. Então, uma assessoria bem trabalhada, né, que me ajude, mas se um dia acontecer de me mostrarem que meu projeto não é constitucional, eu vou aceitar, lógico. Eu acho que
O fortalecimento das instituições é que está levando esse país para frente, né? Então, a Câmara fortalecida e com uma Comissão de Constituição e Justiça, que tem até outro nome, mas é bem fortalecida, acho que faz parte da democracia. Né? Até toquei nesse assunto, porque deve ser muito difícil, né? Você elaborar um projeto, você está engajado numa coisa, você atender uma certa necessidade de um certo grupo, ou de uma certa área da população, uma parte da população, e aquele grupo esperando aquele benefício legal. E aí chega ou na Comissão de Justiça, ou até no gabinete do prefeito, né? Que virá. O prefeito veta. E aí ele veta, e aí deve ser muito complicado isso, né? Eu falei do jogo político, eu ficaria chateado se fosse só por uma questão política, partidária, por exemplo. Aí eu ficaria muito chateado. Como que você vai lidar com isso? Pode acontecer. Pode acontecer, você vai ter né? 6 colegas, nem todos alinhados contigo, né? Pode acontecer. Eu acho assim, como eu disse, eu vim para tentar dar um bom exemplo. Então, um colega que é de uma orientação partidária diferente da minha, ele apresentando um bom projeto, não tem por que eu vetar, né? Desde que seja constitucional, legal. Então, eu pelo menos não vou trabalhar assim. Se os outros trabalharem assim, eu só tenho a lamentar, né? Mas a gente não vai retalhá-lo, mesmo que eu seja retalhado por um colega, se um dia ele apresentar um bom projeto, eu vou fazer um esforço e penso eu que devo aprovar o projeto desse colega, mesmo que lá no passado ele tenha me retalhado, né? Como eu disse, sendo bom para a população, sendo bom para a cidade, eu acho que a gente vai trabalhar junto. O programa Transparência é bom por causa disso, que a gente acaba conhecendo, né, como é que a pessoa deve agir. A gente fica feliz de ouvir isso, porque a gente está percebendo a sinceridade da sua parte, a gente espera mesmo que seja assim, não só a gente, como a população. É o que eu sempre pensei da política. Aline. E você está preparado para lidar com a imprensa também? Isso. Porque o que a gente vê hoje não está fácil, né? Quando eu disse do fortalecimento das instituições, a imprensa tem papel fundamental nisso, né? Assim, então, outras instituições como o Ministério Público, a própria Polícia Federal, a gente tem visto, mas a imprensa é o papel fundamental. O país que não tem uma imprensa livre, ele está afadado ao caos. Mas eu tenho um pouco de medo da imprensa, que é o tempo, né? Que a gente nem sempre tem disponibilidade de dar aquela atenção merecida. Isso eu fico um pouco preocupado realmente, assim, mas vocês podem ter certeza que não vai ser por má fé, que eu deixe de ter vontade de estar falando com a imprensa e ser bem esclarecedor e bem transparente. Essa sempre foi minha postura. Agora, às vezes, a gente não tem tempo de atender todo mundo, né? Eu não sei se foi essa a questão que você quis dizer, mas... mais no sentido, assim, de enfrentar notícias, por exemplo, o que a gente está vendo aí. Troca de favores, que acontece isso, que acontece aquilo, e na realidade, às vezes, não é isso, e você... Como lidar com isso, entendeu? Ah, tá. Assim, quando eu me sentir injustiçado, eu vou falar que eu estou sendo injustiçado, uma coisa óbvia. Mas, assim, sem agredir ninguém. Mas já sabe qual que é a dimensão disso agora como homem público? Imagino qual seja. Imagina. Assim, é só vivenciando para a gente poder realmente, só dentro do problema, para a gente sentir realmente o que é. O senhor vai se sentir muito injustiçado, às vezes, com rede social, né? Então, tem que se preparar bem aí, né? Porque assume um cargo de vereador, está assumindo o cargo de vidraça, né? Sim. É porque são não sei quantos mil eleitores e cada um pensa no jeito. É igual a seleção, né? Você coloca o centroavante, por isso que eu falei, né? 200 concordo, 500 não. Isso, mas isso é o jogo político, né? Assim, o partido que não concorda com aquilo, ele vai falar que você está errado, etc. e tal. Isso faz parte. Agora, e a gente precisa aprender a lidar realmente. É uma coisa que eu vou... na saúde, a gente trabalha muito em conjunto, né? E na educação também. Na política, não. Tem sempre o contraditório. Ele é necessário, né? Então, isso a gente vai ter que aprender a lidar, né, Ali? Então, eu não sei como a gente vai lidar com isso. O fato é que tem que ser civilizado, a sua assessoria, né? Assessoria de imprensa, assessoria jurídica, você tem que estar bem. Sem dúvida. E civilidade, né, nas relações, né? Eu acho que isso é importante, né? Civilidade, a gente saber aceitar a crítica do outro e às vezes até concordar que realmente eu estava errado, ou não. Não, eu acho que é assim, você acha que é assim,
E fazer o quê? Faz parte, né? Mais alguma? Bom, eu gostaria de dar um tempo para você agora, porque às vezes a gente faz muitas perguntas, que até as que nós estamos mais acostumados aqui, né? Mas às vezes a gente deixa passar alguma coisa que você gostaria de falar. Então, o que você gostaria de falar alguma coisa para a população, para o pessoal que te elegeu, para quem não te elegeu também, o que pode esperar de você? Isso de novo agradeço essa oportunidade. No Facebook, assim que terminou a eleição, assim que eu pude, eu fiz um agradecimento. O Facebook, como eu não tenho uma página, um perfil, eu tenho só o meu perfil lá, que tem aquele limite de 5.000 pessoas. Então, não sei se ele expandiu muito esse agradecimento. Aqui talvez tenha uma abrangência maior. Eu queria agradecer realmente todos que me apoiaram, aqueles que votaram em mim, aqueles que me apoiaram e tinham outros candidatos que julgavam que fossem bons também, e melhores que eu no caso, mas que de alguma forma me apoiaram. Então, agradecimento a todos vocês. E também dizer, como eu disse lá no Facebook, que o mandato é de todos, não só daqueles, vou legislar para todos os ribeirão-pretanos, não só para aqueles que votaram em mim. Então, que podem contar comigo, que eu estarei à disposição. A gente, como eu disse, né, essa questão de ter essa disponibilidade para a imprensa, também ter a disponibilidade para todos, é uma coisa que a gente nunca vai conseguir abranger todo mundo, mas na medida do possível eu estarei à disposição da população de Ribeirão Preto para ajudar no que for possível, assim, e tentar fazer um mandato ético, transparente, na medida do possível. A gente tenta sempre ser transparente em tudo o que eu penso. E voltando um pouquinho naquele assunto de aprender a lidar com as críticas, né, e o contraditório, eu sempre defendi muito as liberdades individuais, assim. Então, se a pessoa acha que tem que ser assim, poxa, que bom, ela tem opinião, acho que ela tem que defender a opinião dela. Se nós não concordamos, nós temos que expor também as nossas ideias, argumentar e reconhecer quando a gente está errado. Ninguém é imutável, né? A gente vai mudando ao longo do tempo. Então, realmente, é mais um espaço para agradecer mesmo, Sérgio, de todos os que me apoiaram, família, amigos, pessoal do trabalho. É tanta gente que não dá, lógico, não dá para citar o nome aqui, porque muita gente mesmo. E, de novo, dizer que eu estou à disposição de todos. Tá, e antes de terminar, você parece que tinha um folheto aí que você ia falar alguma coisa sobre suas propostas. Sim. A gente tem ainda uns 3 minutos, acho que dá para falar alguma coisinha. Não, mais ou menos. Essas são as propostas que eu divulguei durante a minha campanha, e é o que eu pretendo trabalhar. Assim, não tem a proposta definida, cada proposta aqui definida, mas um norte. Né, eu acho que ele não pegou. Daqui, deixa eu mostrar aqui enquanto você fala. Isso aí. Aqui. Aí, enquanto você fala à vontade, aí ele mostra aqui. Vai falar. Um norte do que da minha proposta de trabalho ao longo dos próximos 4 anos. É lógico que isso foi um resumo para caber num folheto. Lógico. Mas tem outras propostas aqui. Isso aqui foi específico para a saúde, né? Que o pessoal me pediu. Também tem algumas propostas aqui. Procurar trabalhar com isso que a gente propôs. E sempre, às vezes, né, sempre não, mas quando necessário, reconhecer um erro e eventualmente, alguma coisa que está escrita aqui, falar, bom, houve uma mudança, tal, mas assim, tentar ser com o máximo possível de rigor, seguir essas metas que foram pré-elaboradas. Legal, a gente quer agradecer a sua participação, espero que você venha mais vezes, espero que você use bastante a TV Câmara, a Rádio Câmara que está vindo aí para divulgar o seu trabalho, e até para orientar a população naquilo que você disse, que a gente também percebe que a população não é orientada. Para que serve o BS, para que serve o BDS, ninguém sabe. As pessoas vão no primeiro lugar que ele acha, porque ele acha que ali vão salvá-lo, e às vezes cria esse atrito. Por favor, fique à vontade com a TV e com a rádio que está vindo por aí, e as outras mídias também, tá bom? Tá bom, só tenho que agradecer, gente. Eu usei esse espaço hoje para falar mais assim, mas eu acho que esse espaço realmente pode ser usado para divulgar ideias, conhecimentos, né? Eu agradeço muito o convite. Estamos à disposição. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Aline, estar lá. Obrigado. E você que nos acompanhou até agora, continue com a nossa programação. Logo você vai ter informações do gabinete do doutor, né, que agora é vereador, e você vai poder falar mais próximo com ele, mas ele tem Facebook, eu acho que você pode falar também. Logo vai divulgar WhatsApp, celular, melhor não, telefone, tá bom? Fique com a gente. Tchau, tchau.